E dia que já começa com notícia de terremoto, né? A terra tremendo na região do Círculo de Fogo, né, do Pacífico. Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia, gerando ondas gigantes em diversas partes do Oceano Pacífico e alertas de tsunamis. Moradores do Havaí e em partes do Japão receberam orientações para deixarem suas casas. Vários países como China, Filipinas, Indonésia, Peru e Ilhas Galápagos, no Equador, emitiram alertas de tsunami em diferentes níveis. Voos foram cancelados no Havaí. Na Califórnia, alertas foram enviados para celulares, orientando os moradores a se manterem afastados das praias. Na Rússia, também não há, até o momento, registro de mortes ou ferimentos graves, segundo a agência estatal TASS. Foi um dos terremotos mais fortes já registrados no extremo oriente da Rússia e o maior em todo o mundo desde o tremor de magnitude 9 que atingiu o Japão em 2011 e causou o desastre nuclear de Fukushima. O evento na madrugada de quarta-feira na Rússia, noite de terça-feira no Brasil, gerou uma série de tremores secundários com outros abalos fortes. O risco em áreas costeiras permanece elevado por pelo menos mais 24 horas. E para comentar esse assunto, eu gostaria de convidar o Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, sismólogo, para ajudar a gente a tentar entender o que aconteceu. Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao All News. Bom dia, Sakamoto. Prazer estar com vocês. Bruno, bem, terremoto forte, né? Houve alertas de tsunami, né? E as ondas, pelo menos até o que a gente tem informação até agora, os sistemas de alarme, de alerta funcionaram, né? Não houve, pelo menos, registro de vítimas fatais até agora. Mas, primeiro, acho que a pergunta mais básica: por que esse terremoto aconteceu? Qual que foi a origem dele? Foi perto da costa? Foi muito profundo? O que ele significa? Olha, toda essa região do Pacífico, ela é circundada por essas chamadas tecnicamente de zonas de subducção. O que acontece nesse tipo de contato? As bordas das placas, uma placa entra por debaixo da outra. Nesse caso, a placa do Oceano Pacífico, a placa do Pacífico, entra por debaixo da placa norte-americana. E isso faz com que o contato dessas duas bordas cause os terremotos mais devastadores que acontecem no mundo, como foi e maiores também, né? Como foi o caso de Fukushima em 2011, como os terremotos que acontecem no Chile, por exemplo. Toda a costa do Pacífico tem esse tipo de contato de placas que é chamado contato destrutivo, e é onde acontecem esses tremores maiores aí que podem causar maiores destruições. Além disso, esse terremoto aconteceu a mais ou menos 20 quilômetros de profundidade, tá? E ele gerou uma falha reversa. Uma falha reversa geológica é quando um bloco de rocha sobe repentinamente, né? E ao fazer isso, né, ao levantar, ao subir, ele move a coluna d'água, né? Uma coluna d'água aí, isso tem um potencial grande de gerar tsunamis. Então, quando acontece esse mecanismo com um terremoto a partir de 6,5, mais ou menos, esse foi 8,8, já passou bastante do 6,5, a gente tem grandes chances de gerar tsunamis. Então, foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Josias? Agora, por que um fenômeno, professor, dessa magnitude produziu, não tem notícia ainda de morte e tal, é preparo das regiões que foram afetadas ou essas regiões são ermas? Porque algo de tamanha magnitude produziu um estrago aparentemente incompatível com as dimensões do tremor? Olha, um dos motivos é ele ter acontecido longe da costa, né? Então, mesmo as pessoas vão sentir a passagem das ondas sísmicas e tudo mais, mas ao chegar nas construções mais importantes, já não vai ter tanta intensidade, tanta força para causar alguma destruição, né? Além disso, as ondas geradas pelo tsunami, as ondas de água mesmo, né, geradas com o tsunami, não foram tão grandes assim, né? O registro que as maiores chegaram até apenas, né, entre aspas, 5 metros, né? Então, casos passados, com tsunamis devastadores, ondas tinham 30 metros, até mais, né? Então, teve essa sorte aí de não gerar, a coluna d'água soerguida não foi tão grande assim para gerar ondas
muito maiores, né, do que esses poucos metros que aconteceu, felizmente, né, nesse caso. Além disso, né, o alerta do tsunami também evacuou bastante a costa, principalmente no Japão, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram da costa, né? No final das contas, as ondas no Japão tiveram pouco mais de 1 metro, mas mesmo assim as pessoas já estavam muito preparadas, já procurando abrigo e o aviso de tsunami funcionou muito bem. Bruno, por que a gente sempre ouve que os alertas foram dados com algumas horas de antecedência, né, o que foi suficiente, como você bem colocou, até para tirar as pessoas. No Japão removeram 2 milhões de pessoas, quer dizer, o alerta foi dado para a remoção dessas pessoas. Mas uma coisa que a gente, conversando com geólogos, tudo, o pessoal fala, olha, a gente acompanha, mas uma previsão de um terremoto com muito tempo de antecedência é algo difícil de ser feito. Por quê? Você percebe que o alerta foi dado para o tsunami e não para o terremoto. Então, após um terremoto acontecer, se esse terremoto tem potencial para causar um tsunami, é feita uma análise muito rápida, ali, em poucos segundos, né? E ele tem, por exemplo, um terremoto tem potencial. Uma falha reversa com magnitude maior do que 6,5 aconteceu no assoalho oceânico, tem potencial de terremoto, alerta. Então, depois que aconteceu isso, a gente consegue dar o alerta de tsunami, as pessoas conseguiram evacuar aí em 30 minutos, né, de antecedência, 1 hora de antecedência. Porque até as ondas chegarem, saírem do epicentro, as ondas de água, no caso, né, o tsunami, saírem do epicentro, chegarem até a costa, vai levar aí uns 30 minutos, uns 20 minutos, mais ou menos, dependendo das regiões. Mas o alerta para o terremoto, esse é impossível de acontecer. Muitos cientistas acreditam que sempre será impossível, tá? A gente está falando de grandezas aí imensuráveis, né? E a gente não teria tecnologia para prever quando um terremoto ia acontecer, diferente do tsunami, né? Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da USP, a gente queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no All News, primeira edição. Obrigado. Obrigado, um prazer. E se a gente tiver mais notícias, mais informações a respeito das consequências, dos desdobramentos desse terremoto de 8,8 graus, né, de magnitude, a gente volta, né, aqui e traz as informações para todo mundo. Lembrando, né, Josias, que o mundo ainda se lembra, né, de 2 terremotos, tanto do desastre de Fukushima, que atingiu a usina nuclear japonesa, né, causando um desastre, um impacto muito forte, como mesmo aquele outro que atingiu a Indonésia, outros países da região, através de um tsunami, matando muita gente, né? Então, qualquer alerta desse tipo, o pessoal fica ligado, né? E a gente acaba, ao mesmo tempo, dando graças a Deus que o Brasil não está numa borda de placa tectônica, né? Realmente nós estamos numa situação privilegiada nessa matéria, né? Em alguma coisa a gente tinha que ser privilegiado no mundo, né? E em relação a isso, me parece que o Brasil de fato é privilegiado. Você lembra bem, esses 2 episódios mostram como um evento dessa natureza pode impactar de forma diferente dependendo do preparo do país, né? Fukushima foi um estrago enorme, mas o Japão, que tem muita tecnologia para lidar com tsunamis, com terremotos, se refez rapidamente, né? E na Indonésia o estrago foi maior, porque o país mais pobre, submetido a contingências que não assediam o Japão, e me surpreendeu que o terremoto de hoje, o tsunami, diante da magnitude que foi noticiada, né? O terremoto na escala ali de 8,8, quer dizer, uma coisa que não é negligenciável. E, de fato, o estrago foi pequeno, pelo que se sabe até agora, não há notícia de mortos, o que é muito bom. E agora, o professor nos explicou aí, né, por que isso acontece. E sempre que algo assim sucede, a gente se surpreende com a capacidade da natureza de dar respostas que deixam a humanidade em alerta, ou deveriam deixar, né? E sempre que um evento assim acontece, a gente se dá conta da nossa insignificância diante da natureza, né? E da necessidade de respeitá-la.